Boa noite a todos. Meu nome é Carlos Menezes. A nossa frase do dia: entende-se que o cidadão multidimensional seja uma consciência que busque aprimorar e aplicar a cosmoética, tanto nesta quanto nas outras dimensões existenciais, e procure desenvolver um senso universalista, condição consciencial íntima de se conciliar e se perceber como todos os seres do universo, passando a se identificar com as comunidades extrafísicas como nexus cósmicas. É da página 76 do nosso livro Assistência Energética Planetária, a APROSIM, né? Foi retirado do nosso livro. Hoje nós realizamos a APROSIM, a técnica energética grupal, né? E, como eu sempre digo, nas segundas-feiras, patrocinado pela ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, né? Hoje nós realizamos a APROSIM, que começa às 18h50 e vai até às 20h05 minutos, né? Quer participar conosco também? Quer saber como participar? É muito fácil. Você pode comprar o nosso livro Assistência Energética Planetária, onde você vai ter todos os dados de como realizar junto à sua comunidade, junto à sua denominação, os seus amigos, esse trabalho, seja qual for o dia que você queira fazer de exteriorização de energias. Ou você pode também Você pode também ler nesse QR Code aqui com o seu celular e para a nossa lojinha Evolua App, onde você vai poder comprar nossos cursos sobre Conscienciologia. Se fizer dois desses cursos, Introdução à Conscienciologia, né, e Reorganização Extrafísica, vai poder trabalhar conosco, né, nesse trabalho da Aproxime às segundas-feiras. Estamos na sexta fase, que é a fase de desassimilação de energia e vamos fazer os relatos aqui nessa videoconferência, né? Eu trabalho remotamente, estou em Brasília, tenho amigos que estão em outros estados ou em outros países. Nossa sede é em Jundiaí, São Paulo, estamos só esperando eles entrarem para fazer os relatos deles também, tá? Não esqueça, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, né, para que nosso trabalho possa ser bem divulgado, tá? Estamos só aguardando que o pessoal de Jundiaí e São Paulo entre também, só um instante. Ok, nesse momento, o pessoal de Jundiaí e São Paulo já entrou por aqui, o pessoal de Jundiaí vai dar continuidade com a programação. Tânia, pode assumir. Olá, Carlos. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Fiz uma boa preparação, né? Consegui alcançar o estado vibracional com facilidade. Já pude perceber o campo bem montado. Aí, aplicando o arco voltaico na Zaide, enviei energias salutares para todo o holossoma da Zaide, em especial os joelhos da Zaide, né, Zaide? E percebi a presença do amparador ao lado dela. Ela tem um amparador bem grandão, com uma energiona forte. E do outro lado tinha o xamã, que eu me conectei com ele para ajudá-la também aí no probleminha dela. E ambos enviaram energias salutares para a Zaide. Olha, Zaide, você recebeu muita energia. Imagina, recebi boas energias. Ela estava com esse amparador ao lado aí também aplicando, né, em conjunto aí as energias que me fizeram muito bem. Também agradeço bastante. No pilar eu coloquei os assistidos da noite, os pedidos, né, de assistência. E nesse momento eu pude perceber ao redor, né, de todo aproximário, uma grande roda, muito grande mesmo, muitos amparadores estavam aqui ao redor do aproximário, não era nem dos aproximadores. E assim, senti uma energia muito vibrante, uma energia muito forte. Na UFIEX grupal, como sempre, né, uma fila enorme se formou de assistidos. Uma equipe extrafísica já estava à espera deles para começar a assistência. E nesse momento me veio aquele caminhão que explodiu, né? Ele carregava etanol, explodiu e muitos outros carros foram atingidos também. Me veio aquele fogaréu, aquela coisa muito horrorosa,
e eu enviei as melhores energias junto com os amparadores, né? E que eles, se teve, né? Eu não sei se teve muitos, né? Aí mortos, o que aconteceu, e que eles fossem trazidos para o FIEX grupal também para serem assistidos. No bolsão da fase 5 parte 1, eu exteriorizei para o meu quadrante América do Sul, para a minha oficina Meio Ambiente, para todos os assistidos novamente, para o Brasil em especial, enfim, para os governantes, muita luz, que aconteça o melhor para todos. E na parte 2, né, do bolsão, que é o projeto SETA, eu pude perceber na hora o tubo vibracional, na hora que foi colocado, eu senti uma energia vibrante, muito forte, passando pela minha cabeça, descendo, percorrendo todo o meu corpo. E essa energia era interessante, ela tinha a cor violeta desde o início. O tubo inteirinho ficou violeta, foi descendo, descendo, e eu fui sentindo aquilo. E eu fiquei ali recebendo, passou por todos os meus órgãos, passou por todo o meu corpo, e eu senti, assim, a presença do amparo, toda a equipe, né, ao redor, e eu fiquei só recebendo, que nesse momento não era para eu exteriorizar, era só para receber. Aí eu fiquei ali esperando o comando, né? Quando que eu posso exteriorizar para os demais assistidos, que tem tantos hoje do projeto, né? Aí chegou um dado momento, eu pude perceber a Isabel recebendo essa assistência muito forte. Eles pegaram bastante na tireoide da Isabel, ela foi bastante assistida nesse local. E daí já eu percebi que eu já não estava mais, né, assim, sendo assistida, lógico, continuei sendo assistida, mas já poderia exteriorizar, aí eu continuei exteriorizando para todos, né, do projeto SETA, aí até o final. E é interessante porque essa luz, né, violeta, ela entrava pelo coronário e vinha só até o cardíaco, entrava pelo coronário e vinha só até o cardíaco. E como fala, o tubo ele ia até os pés. Mas depois, quando era no finalzinho, essa luz se estendeu até o pé e desceu até o centro da Terra. É muito interessante. E voltou. Na hora que ela voltou, ela saiu pelo coronário novamente. Aí eu percebi que era a minha parte, né, de receber, era até ali. E aí era a hora de doar, né, exteriorizar. Foi ótimo. Agradeço a todos, agradeço a energia. Uma boa noite, uma boa semana. Obrigada. Eu vou passar para a Isabel, porque acho que ela tem que sair um pouco mais cedo, ok? Oi, gente, boa noite. Bom, no início o campo eu senti ele bastante denso, tinha muita névoa e bastante consex transfiguradas. No arco, aplicando na Silvana, interessante que eu vi duas dela, ela tinha muita luz amarela na cabeça e depois ela foi envolvida numa luz azul. Recebendo dela, eu senti muita calmia, muita pacificação, uma energia bem amorosa. Obrigada. No pilar, ele girou bem rápido e novamente eu vi essas consex transfiguradas sendo recolhidas pelos amparadores e colocando dentro do pilar, aqui no centro do aproximário, indo até o teto, onde ele se abria, elas eram recolhidas. Nas conexões ao FIEX, eu comecei a sentir uma energia bem gostosa assim nas costas, nos braços. Depois eu fiquei como se fosse numa esteira nas outras conexões, vendo vários desastres, chuva, desabamento, fogo. E aí, no finalzinho, eu consegui exteriorizar bastante pelos palmos-chakra. No bolsão, eu enviei bem para energia, mas foi mais assim pelo frontal, para a oficina e para o quadrante. No seta, eu me desconheci bastante. Eu vi as três paratecnologias que eu já vi aqui nos outros projetos, né, nos outros assistidos. E depois eu tinha a impressão que eu estava sendo levantada.
como se alguém estivesse me puxando, assim, a cabeça, os braços, o tronco e as pernas. E às vezes eu sentia como se estivesse sendo cortada, vários cortes, assim. Eu sentia até uma ardência. Mas eu fiz uma boa assim. Obrigada, viu? Olá, pessoal, boa noite. Bom, logo no início, eu acho que eu fiz uma boa preparação, já cheguei, você já percebe o campo, uma energia gostosa, você já entra no pensamento aqui da assistência mesmo, né? Já começa a descoincidir, e aí eu recebia o arco do Toninho, daí potencializou essa minha descoincidência, e, e foi equilibrando os chakras, e depois eu fui aplicar nele, eu tentei fazer a conexão com o amparo todo o tempo, puxando também a geoenergia e a energia de cima e a energia de baixo para aplicar nele. Bom, nas demais conexões, eu dei umas apagadas para variar, e aí eu voltava e eu percebia que era bastante exteriorização das energias, bastante ectoplasmia, e vinha alguns pensamentos aleatórios na minha cabeça, e algumas intrusões pensênicas, que certamente não eram minhas, então eu tinha que fazer força para não me concentrar nesses pensamentos. E é isso. E fiz uma boa desassimilação e obrigada e uma boa semana a todos. Olá, pessoal, boa noite a todos. Na fase 1, me conectei rapidamente aqui com os aproximadores e com a energia do aproximário, estava bastante calma e homeostática. Recebendo o arco da Isabel, eu senti um calor muito grande, senti já levitar, entrei num balonamento e senti energias muito amorosas, calorosas e bastante bem-estar. Obrigada, viu, Isabel? Aplicando, o campo ficou muito frio, eu percebi o amparador do meu lado esquerdo, um tremor no meu corpo inteiro, e eu via de minério em torno da cabeça dela, e era tão forte a energia que saía que eu não conseguia, as minhas mãos eram empurradas para longe do frontal dela e do nucal, e foi assim durante o arco. Na fase 3, eu não tive muitas percepções, eu trouxe os assistidos da noite, mas já me descoincidi. Na fase 4, o que me chamou a atenção foi a central extrafísica de energias. Eu vi muita energia em torno aqui do aproximário, em torno dos aproximadores, e eu vi um amparador que acompanhava a Isabel há muito tempo atrás, que era, não sei se acompanha ainda, que era o Zirions, né? Os Zirions, ele tem uma orelha pontuda, assim, para cima, para metálico. Eu não vi o corpo todo, mas ele vinha, o rosto dele se aproximava de mim, né? E eu fui sentindo depois cada fase, e entrei no bolsão, com muitos bocejos e lacrimejamento. Fiquei assim durante toda a parte 1. Vieram, eu coloquei todos os assistidos da noite e comecei a exteriorizar energia ao planeta, à minha oficina, ao meu quadrante. E entrando a fase 2 do seta, eu vi luzes nas cores branca e rosa descendo do teto do aproximário, e elas se dirigiam sobre a Tânia e sobre a Isabel, mais especificamente. Passava por elas e subia de novo, e depois circulava todo o aproximário aqui. E assim foi. Eu tive muitas descoincidências durante essa fase, né? Mas terminei bem, estou me sentindo muito bem. Obrigada a todos, viu? Uma boa semana. Boa noite a todos. No início, o campo estava bem tranquilo, e na segunda fase, eu apliquei o arco voltaico na Berê, procurei mandar as melhores energias para ela, e recebendo, me senti muito bem, um amor fraterno, muito fraterno, e estou bem. E as outras fases eu só acompanhei e estou muito bem. Boa noite a todos e muito obrigado.
Boa noite a todos. Eu também iniciei, já o campo estava muito bem, a gente estava bem harmonizado aqui e estava tudo bem. Aí, no início, eu apliquei, recebi o arco voltaico da Tânia, que me senti muito bem mesmo, um fraternismo, um carinho muito amoroso. E ao aplicar nela, as minhas mãos se aqueceram muito e eu enviei as melhores energias, né? Que fizesse o melhor, que enviasse para ela o que ela realmente estava necessitando. E nas outras fases, acompanhei tudo, continuei exteriorizando muita energia para o planeta, para um todo, para o meu quadrante, para a minha oficina, para os pedidos da noite. E na hora do pilar, o pilar se formou muito rápido e, e subiam várias concierges para ser atendida, muito mesmo, tinha fila. E subia assim no teto do ACIPEC, onde entrava num disco, que nem um disco, não sei o que é, sabe? Um disco, é uma coisa, uma nave grande, redonda, de metal, onde ia recebendo todos os que precisavam ser assistidos. E aí eu fiz todos os pedidos da noite, vibrei as melhores energias, para todos aqueles também que estão recebendo o tratamento do SETA, e continuei enviando as melhores energias a todos, e estou bem, e terminei muito bem, e muito agradecida, muita gratidão a todos. Tá? Boa noite. Toninho já falou. Veri já falou. Então, aqui terminamos, Carlos. Ok, então agradecemos aos nossos aproximadores em Jundiaí, São Paulo. Nós vamos fazer o seguinte: a Virgínia, o Walter traz os relatos agora, e a Virgínia aproveita e apresenta o pessoal do CEPA, tá bom? Tá. Boa noite a todos, pessoal. A gente está viajando, então estamos fazendo a Aproxim à distância, né? Sentimos bastante falta do Aproximário, mas o campo aqui, logo na primeira fase, já estava bem formado, com muita ectoplasmia, foi bem interessante. Na troca de arco voltaico com o Walter, o que prevaleceu aqui foi uma energia dourada envolvendo o Walter e todo o campo durante a aplicação. Percebi uma consciência gigantesca ali do lado do Walter, talvez ela que tenha trabalhado essa energia dourada, veio para mim isso intuitivamente. Depois, no pilar, eu percebi que ele se formou muito rapidamente, mentalizei todos os aproximadores, mentalizei os participantes do projeto SETA, aproximadores e não aproximadores, todos ali dentro daquele campo para-reurbanológico. Coloquei também os pedidos de assistência que são colocados no grupo de aproximadores durante o dia e mentalizei também alguns pedidos de assistência do meu grupo Carmo. Depois, nas conexões, eu acho que foram todas, para mim, foram muito bacanas, mas eu acho que a mais relevante, assim, para não tomar muito tempo, é muita gente, foi a OFIEX, que eu percebi que eu olhava de fora e eu estava num ambiente mais escuro e a OFIEX, a porta dela era muito clara e a luz lá dentro era muito, muito forte e amarela. E aí eu comecei a chegar perto da UFIEX, mentalizando as consciências que estavam sendo encaminhadas para lá. Me veio uma emoção muito grande, e aí eu percebi essas consciências entrando nessa porta que era da UFIEX, muita luz amarela, foi muito interessante. As outras conexões eu acompanhei, na serenosfera percebi uma energia muito pacificadora, parece que parou o tempo, parou tudo, ficou tudo estático, foi muito bacana também.
No Bolsão, na parte 1, mentalizei a minha oficina aqui em Jundiaí, mentalizei o quadrante holopensênico planetário que eu escolhi, a Europa, os países em conflito, em guerra. Mentalizei também as consciências recém-dessomadas em dessomas traumáticas durante a semana em todo o planeta, né? Para que elas pudessem ser assistidas. Na parte 2, eu percebi que o campo mudou. Aqui a gente está com um ambiente de bastante calor, mas o campo ficou gelado e percebi que a energia ficou bem gelatinosa. Percebi então que o ectoplasma ali estava sendo exteriorizado com bastante potência. O campo ficou novamente dourado, por isso que eu acho que para a gente aqui havia uma equipe que trabalhava com essa cor dourada. O campo ficou muito dourado, mentalizei todos os participantes do Projeto Seta, cada um veio à minha mente. Agora que eu estou vendo o Anthony, eu não conhecia, é muito bacana conhecer, porque a gente mentaliza a pessoa a hora que a gente está fazendo assistência. Muito prazer, Anthony. Mas mentalizei a mãe dele e pensei nele também, né? Então, a conexão foi feita, mentalizei em todos os outros e o campo ficou maravilhoso, percebi muita assistência, muita movimentação, realmente houve um processo de assistência aí muito grande para todos eles. Terminei muito bem, fiz uma excelente desassim, estou muito bem, muito obrigada a todos. Então, como o Carlos pediu, vou apresentar os participantes do Projeto Seta que não são aproximadores. Então, tem a Camila, né? E que já vai falar com a gente. A Destela, que é aproximadora, mas ela está temporariamente afastada. O Anthony, que é o filho dela. A Deise, que está sem o vídeo. A Deise apareceu agora. Então, essas pessoas, e falta a Emanuele, que ainda não entrou, eu não sei se vai entrar. São os participantes que não fazem parte da Procim, tá, Carlos? Então, toda semana agora, eles foram incluídos no grupo e eles recebem, então, todos os links. Sejam todos muito bem-vindos e a gente está muito feliz aí com a presença de vocês. Quer falar? Boa noite a todos. Então, para mim também, a fase 1 foi uma fase bastante importante, porque ela já mostrou um campo assistencial formado, a presença de equipe de amparadores muito forte, muito intensa, e já na fase 2 do arco voltaico, eu aplicando na Virgínia, eu pude perceber todo o campo ectoplásmico, principalmente na região da paracabeça dela, da cabeça e da paracabeça. Percebi também a presença de amparadores no campo e recebendo dela, eu recebi uma energia muito fraterna, muito amorosa e também a presença dos amparadores de função do arco voltaico. Já no pilar, eu percebi o entrelaçamento, né, através do pilar entre todos os aproximadores, tanto intra como extrafisicamente. E formou um pilar, então, volumoso, e esse pilar ia trabalhando assistencialmente todo o público da noite de hoje. Já nas conexões, o que foi bastante marcante, né, dentro da minha parapercepção, foi a UFIEX grupal. Por quê? A UFIEX grupal ela vai trazendo todas as consciências de todo o projeto SETA, de cada assistido, consciências que estavam lá na baratrosfera, fazendo parte de algum processo de desequilíbrio holossomático do assistido, ou dentro do grupo karma do assistido. Todas essas consciências necessitadas de assistências foram recolhidas, acolhidas, né, e foram encaminhadas para a oficina grupal extrafísica da APROCIM. Assim como também é importante dizer que durante toda a semana, todo o acontecimento trágico, desastres naturais, mortes coletivas, dessomas coletivas e coisas desse tipo, todas também são encaminhadas para o FIEX grupal da APROCIM. Então, essa fase foi uma fase bastante importante e marcante
que eu pude perceber um aumento de um volume de assistência muito grande por parte dos novos integrantes do Projeto SET. Mas assim, e apesar disso tudo, uma energia muito, mas muito fraterna, envolvendo todo esse acolhimento e encaminhamento dessas consciências para o FIET grupal. Então, a gente só tem a agradecer aí por esse pessoal todo da equipe de assistência extrafísica de fazerem esse aprofundamento assistencial no nosso grupo Karma, né? Nos nossos projetos, nos nossos protocolos multidimensionais de autocura. Então, todas essas consciências foram assistidas e encaminhadas para o VIEX grupal. Nas outras conexões também eu percebi bastante, em cada uma delas houve assim uma diferença de padrão energético muito importante dentro do processo de assistência planetária e também de assistência do Projeto 7. No Projeto 7, especificamente, eu pude perceber que todos nós recebemos uma varredura energética desde o alto da cabeça até a planta dos pés. É como se tivesse feito um exame, né, radiológico desde a cabeça até os pés, limpando tudo aquilo que era possível limpar nesse momento presente. A gente sabe que existem condições que vão ser limpadas mais para frente, porque ainda não é o momento de fazer essa limpeza mais profunda, por conta de que muita assistência ainda tem que ser feita para o nosso grupo Karma, para os nossos rastros pensênicos. Então, existe um momento ideal para a gente receber toda essa assistência. Mas o momento de hoje já foi um momento inicial de uma grande limpeza em cada um dos assistidos do Projeto SETA. Então, foi muito bacana perceber isso. E também na fase 1 da Conexão 5, eu também exteriorizei muita energia para a minha oficina, que é a área da saúde, e também para o meu quadrante holopensênico planetário, que é a América do Sul. Fiz uma excelente desassimilação, estou ótimo, estou bem e muito grato aí pela participação na Aproxim. Um abraço e uma boa semana, pessoal. Tchau, tchau. Camila. Ok, obrigada, Virgínia e Walter. Nós vamos dar continuidade, sejam bem-vindos, o pessoal do SETA. Vamos começar com a Camila. Você pode trazer o relato, o que você sentiu, o que que você viu, tá bom? Boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite. Estou bem feliz por participar aqui do projeto. Só para falar um pouquinho do dia, o dia foi bem ansioso para mim, que é o meu foco da assistência, seria a ansiedade, mas eu já consegui sentir o campo ali pelas 6 horas da tarde, um campo muito forte de amor, pacificação, serenismo. Comecei já a sentir bem forte essa questão aqui em casa, né? Apesar de a gente começa a trabalhar com energia, começa a levantar muita poeira, né? Muita assistência começa sendo feita, né? E eu, mesmo tendo essas mudanças, né, na vida, eu consegui sentir serenismo. E eu achei muito bacana isso, porque normalmente numa outra etapa da minha vida eu acho que eu ia entrar em desespero. E eu realmente consegui sentir uma calma que eu fiquei bem feliz. Então, por isso que eu tô muito feliz com esse projeto. Eu comecei a sentir muito sono também no início. Tanto que eu ia fazer o experimento deitado, eu acabei fazendo sentada para conseguir prestar mais atenção. E ali na fase 2 já começou a surgir algumas pessoas na minha mente, dois voluntários de uma outra instituição. E depois eu fiquei pensando, mas por que essas duas pessoas veio na minha mente, né? Aí depois eu acabei vendo que teve uma assistência também para elas, né? Na fase 3 eu tive um EV espontâneo muito forte na base da coluna e muito frio. Na fase 4 eu me apaguei, não consegui acompanhar. E na fase 5 também veio algumas pessoas na minha mente que eu não conheço, mas que eram crianças. E também veio muito forte a questão de um terreno. Talvez, não sei se tenha relação com o meu trabalho, que eu também trabalho em uma imobiliária, mas veio muito forte um terreno na minha mente. Não sei se teve assistência para as consciências ali. Enfim, tem que pensar ainda um pouco mais sobre essa questão, né? E a fase 6 ali eu tive bastante gratidão. E foi bem bacana o experimento, estou bem feliz. Seria isso. Ah, tá joia, Camila. Novamente, seja bem-vinda, tá bom? E Obrigada.
Passando agora para a Destela, pode trazer seus relatos, tá bom? Junto com isso. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Durante a primeira e segunda fase, a única percepção que eu tive era de uma exteriorização de energia muito forte. Da minha parte, eu sentia a movimentação e a energia saindo. Mas o que mais me chamou a atenção foi na fase da OFIEX grupal. Eu tive muito lacrimejamento, muito bocejo, eu não conseguia parar de bocejar. Foi assim muito, muito intenso mesmo. E também sentindo a movimentação de energia e uma pressão muito forte na minha têmpora esquerda e também alguma atividade no frontal chakra, no chakra frontal. E quando durante a etapa do seta, eu comecei a sentir um cansaço, mas era um cansaço de alívio, uma sensação interessante. E me veio a imagem de uma moça nova, eu não faço ideia quem seja, mas muito simpática e com uma energia muito acolhedora, né? E eles assim foi tranquila e eu agora estou me sentindo muito bem. Uma sensação interessante, que é uma sensação de lassidão, mas de alívio, uma coisa assim interessante, nunca havia sentido. Chicago. Uhum. Can I say I was feeling like drowsy in the beginning? O Anthony no começo estava sentindo tonto nas primeiras fases. Mind like very scattered, but I was able to put my focus together towards like the third phase. Aí os pensamentos estavam muito ativados, mas durante a fase 3, I was able to pull it together, focus, felt the energy, and then my heart started racing, and I felt like my heart shot. ele conseguiu, na fase 3, ele conseguiu controlar os pensamentos e aí começou a sentir a energia movimentar e sentiu o que ele pensa ser um bloqueio no cardiochakra. Like heart started racing, palpitation. Estava tendo palpitação. E aí, que mais, pai? But then I felt better, like throughout. Aí ele melhorou, já pro final, ele melhorou, está sentindo bem agora. Muito obrigada, estamos muito felizes, é um privilégio poder participar com vocês hoje à noite. Ah, tá ok, então. Muito obrigado, a Estela, o Anthony, tá bom? Esteja sempre aqui conosco. A Daisy, sua vez, Daisy. Boa noite a todos. Também estou muito feliz em poder participar. Tive um dia que pude notar algumas diferenças, principalmente com o meu gato. Ele ficou o dia todo me rodeando, parecia assim que parecia um guardião tomando conta das minhas costas. Achei aquilo interessante. E eu estava bem ansiosa também, né? E só que à tarde eu acabei, não tinha nada programado a respeito disso, mas acabei mexendo com plantas, com flores, mexi com um canteiro e aquilo me aliviou de uma maneira muito grande. Aí, durante os exercícios, né, eu fiquei bem, né, pude sentir muita angústia, muito desespero, muita tristeza, e teve um momento que eu senti muito frio, mas no final eu senti calor, muito calor. Depois me senti bem. Tive algumas visões assim, mas não me lembro. Não me lembro. Tentei me manter assim bem lúcida, mas teve momentos assim que
parecia muita coisa na minha cabeça e eu sei que o que eu mais me marcou foi sentimentos de angústia, de muita tristeza, de muito desespero. Foi isso, mas estou muito feliz de participar. Tá ok, Deise. Tá, obrigado por participar conosco. Uma boa semana, as melhores energias para você, tá? A Silvia, pode trazer seus relatos. Boa noite, Boa noite. bem-vinda aí aos novos, né? Hoje correu tudo tranquilo, eu senti o campo diferente, sempre muito fraterno, assistencial, mas não sei o que estava diferente, não sei dizer o quê. Talvez pelos novos assistidos e talvez até pelo meu campo mesmo, porque como eu já me inscrevi no Projeto Seta, né? Apesar de eu não estar ainda participando, já percebi sincronicidades e muita assistência. Exteriorizei energias o tempo todo, acompanhei todas as fases, exteriorizei para os pedidos da noite, para minha oficina, que é a Saúde de Jundiaí, meu quadrante, que é América do Sul e Antártida, para os assistidos do SETA e para o planeta em geral. Fiz uma boa desassim, estou super bem, agradecida a todos aí pela inteira assistência. Boa semana. Obrigado, Silvia. Boa semana para você. A André, pode trazer seus relatos. Oi, boa noite para todos. Bem-vindos, né, aos que chegaram, estão chegando, né, no projeto. Na fase 1, 100 para percepções. No arco, eu comecei a dar uns bocejos, daí veio uma dor de cabeça. Eu vi uma árvore bem grande. No pilar, várias cenas, flashes de cenas também. Na UFIEX, 100 para percepções. Eu acompanhei todas as fases, mas foram cenas assim. Exemplo, um homem gigante, mas ele era feito de fumaça. Vi uma rua também com pessoas andando de um lado, andando do outro. Vi uma nave também com um buraco embaixo dela. E esse buraco, ele sugava consciência, assim. Uma moça estava de mão dada com uma criança, uma menininha. Depois eu fui para a oficina, exteriorizei para minha oficina, para os assistidos da noite, para o meu quadrante, para o meu grupo Karma, para o planeta em geral. E no projeto Seta, eu vi um castiçal de, de alumínio, assim, de ferro, e ele girava. Vi bastante pessoas também, mas pareciam ser familiares de outras vidas, assim. Percebi fitoenergia também no campo do Seta. Aí eu percebi uma fisgada no meu pescoço, a dor de cabeça aumentou e fiquei com a cabeça um pouco tensa. E depois eu fiz a desassimilação e a dor de cabeça passou. E foi isso. Boa semana para todos, viu? Tá ok, Andréia. Boa semana para você. A Cris, sua vez. Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí, os novatos. Bom, desde a primeira fase eu percebi alguns tubos suspensos e, pelo que foi me dito, eles seriam usados depois na assistência no pessoal do CETA, né? Eu percebi também energia bem diferente, com equipes extrafísicas diferentes. No arco voltaico, a autoaplicação, eu tive algumas intuições. O pilar para mim estava verde neon e eu percebi uma conexão com todos. Na fase 4, eu percebi muita movimentação de consciência na UFIEX grupal e não percebi a chamada do evoluciólogos e
esfera, mas é engraçado, porque eu não penso que eu tivesse dormido em nenhum momento, eu simplesmente não ouvi, eu fiquei lá no Planetas Irmãos, e nada aconteceu depois, de repente já veio a chamada para a fase 5, mas tudo certo. Na fase 5 é muita exteriorização para mim, para os conflitos, para as tragédias, para o planeta como um todo. E eu percebi os assistidos realmente encaminhados para esses tubos, que eram várias cores diferentes, aí cada um recebia aí algum tipo de tratamento baseado nessas cores. E é isso. Eu estou muito bem e sejam todos bem-vindos aí. Ótima semana a todos. Ok, Cris, obrigado. Boa semana. Então, a minha vez na fase um antes da Procin, né? Eu já fiz a limpeza energética no chuveiro, no banho, a chuveirada hidromagnética, retirei o ectoplasma excedente, fiz todo um trabalho. E já percebi o proximário já durante a Procin, muito descoincidido, ectoplasmia, e eu estava bem lúcido na primeira fase. Na segunda, né, eu fiz a absorção de energias e, num dado momento, eu vi umas crianças na minha frente, tinha umas de... Estava vestido com roupas de época, tinha uma loirinha, tinha uma indiana, e elas sentaram na minha frente, ficaram olhando e falavam, senhor Otávio, o senhor pode nos ajudar? Aí eu olhei para elas, estão falando comigo ou com quem? Não sei, depois eu vou avaliar isso, né? Tive outras clarividências, mas eu não lembro, não anotei na hora, né? Na fase 3 do pilar, eu senti ele girar rápido, mas eu perdi a noção do tempo. E na fase 4 eu só ouvi alguns comandos, né? Estava bem descoincidindo, indo e vindo. Na fase 5 ouvi os comandos do seta, né? Mas apaguei de novo. Mas agora eu me sinto muito bem, bem energizado, né? Como sempre, durante a Aproxim. Diga, Tânia, você já está sacudindo a mão aí. É isso aí. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Projeto SETA, né? A CIPEC, a APROCIM, né? Vocês estão distantes, mas estão por aqui. O que eu pude perceber de sincronicidades é muito alfiexis grupal, né? E também essa nave eu até anotei e acabei não colocando. Realmente as consciências eram levadas. Tantos os amparadores, muitos deles desceram no início, né? Formaram essa grande roda que eu comentei no início, né? Na hora dos comentários. E na hora também da OFIEXIS eram levados, né? Os assistidos. Eram muitos. Sempre tem bastante, mas hoje, assim, era um absurdo de tanto que tinha para ser assistido. E o que eu pude perceber é muitas cores, né? Que a gente teve sincronicidade com o pessoal e amparadores muito altos, né? Fortes, grandes. E acho que foi isso, né? A sincronicidade daqui. Agora daí acho Crianças também, né, Tânia? Oi? Criança. Acho que houve percepção de crianças aí. Foi. Foi mais do que uma pessoa que teve percepção de crianças, exatamente. É isso aí. Posso falar? Mas, diga, Silvia. A Cris falou que não percebeu a mudança, né, de uma fase para outra, embora ela não tenha achado que não dormiu, né? Isso acontece bastante comigo também. Eu estou numa fase, estou seguindo a gravação normalmente, de repente está numa outra fase já, quando já passaram 2 ou 3 fases e eu não ouvi também a gravação. Sem ter dormido. Mais alguém lembra da sincronicidade ou lembrou de alguma coisa durante o relato? No caso aí, Carlos, é importante, né, que a gente entenda o seguinte fato. Como a gente está trabalhando com raça pensênico, trabalhando com a nossa ancestralidade a nível de interprisão grupo kármica, então os sentimentos, né, que a nossa ancestralidade pode trazer, e com grande frequência, é geralmente saudades, tristeza, né, coisas desse tipo, quando a gente começa a trabalhar a interprisão grupo kármico e o rastro pensênico. Então, geralmente alguém pode começar a sentir durante o dia, né, um pouco de obnubilação, de sonolência, de tristeza. Por quê? Porque essas consciências todas que estão no campo
conscientes da ancestralidade, elas trazem ainda esse padrão de apego, né, com a gente. De sofrimento De também. sofrimento e de apego. Então, de repente, vem esse sentimento de tristeza, de nostalgia, né, de coisas desse tipo. Então, é importante de que mostrar que, na verdade, as consciências estão sendo encaminhadas para o FIEX grupal. Então, a gente percebe toda essa emoção ainda envolvida no campo ectoplasma. Mas isso é altamente positivo, por isso que a gente, na nossa entrevista ou no curso, a gente pede para a gente criar o morfopensene polivocabulário homeostático. Eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou descontraído, eu sou otimista. Por quê? Porque a gente vai mexer em situações grupo-kármicas que tem esse padrão de emoção, né, dentro do desequilíbrio holocármico, que é a tristeza, a saudade, sofrimento e tudo mais. Então, por isso que é importante que a gente, no nosso dia a dia, fabrique esses morfopensenes polivocabulários homeostáticos. Eu sou feliz, alegre, descontraído, otimista, eu tenho saúde, eu estou envolvido numa moção, né, de frequência espaço-temporal, de abundância infinita. A gente tem que criar esse morfopensene, tá? Por quê? Porque é esse morfopensene também que vai ajudar a fazer assistência para a nossa ancestralidade e para os nossos rastros pensênicos. Então, é importante, sim, que a gente, diariamente, várias vezes ao dia, fabrique esse morfopensene, tá? Polivocabulário homeostático. Entendeu? É muito importante. Tá bom? Mas era isso. Certíssimo. Muito bom, sejam todos, então, muito bem-vindos, né? E vamos em frente aí, que muita coisa tem que continuar acontecendo ainda assistencialmente, né? Agora, a Virgínia vai passar aí algumas informações, tá? A gente está com um workshop programado para o dia 26 de abril, é presencial, vai ser das 9 da manhã às 17 horas. A gente vai trabalhar autonomia energética, então de manhã a gente vai apresentar alguma parte teórica, algumas explicações, reflexões, troca de ideias aí sobre essas contaminações energéticas, mesmo essa questão de, às vezes, assimilação muito patológica, né? E depois, durante o resto do dia, a gente vai fazer a prática energética. Então, vamos desenvolver várias práticas energéticas individuais e principalmente grupais para poder trabalhar, aprender a trabalhar com estado vibracional, aprender a trabalhar com autodefesa energética, aprender a trabalhar com encapsulamento, enfim, vamos trabalhar aí a questão da energia em alto nível. E continuando, então, com o nosso projeto Conscienciologia no Cotidiano, a gente entra na segunda aula do curso Aceleração da História Pessoal. É um curso online que acontece às quintas-feiras. E esse mês, então, a gente está com essa temática entrando na segunda aula. Se você quiser participar, é só se inscrever, assiste a primeira aula que já está na plataforma EAD e as demais você faz ao vivo com a gente online. E lembrando também que todas as aulas têm práticas energéticas e agora a gente está disponibilizando esses exercícios energéticos por áudio. E a gente, então, encaminha no WhatsApp pessoal de cada inscrito o áudio do exercício energético que foi dado naquela aula. Está sendo bem bacana, o retorno está sendo muito positivo dos alunos. É isso. Muito obrigado. Pessoal, uma boa semana a todos. O pessoal do Projeto SETA, sejam bem-vindos, tá? Façam votos que se tornem aproximadores junto conosco. Uma boa semana. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau.